Aí eu te pergunto, como o ChatGPT julga as artes por aí? Será que ele sabe o que ele está fazendo? E aí, família? Hoje a gente vai descobrir se o ChatGPT sabe o que ele está fazendo quando se trata de julgar e analisar as artes por aí. Ah, Moraes, mas você não faz a menor ideia do que você tá falando, você nem sabe analisar arte, nem sabe julgar arte. Mano, o que você tá fazendo? E sabe o que eu vou responder pra você? É verdade, mano. Eu realmente não sei mesmo. Por isso que eu trouxe artilharia pesada. Senhoras e senhores, com vocês, Pitanga. Pra quem não conhece ela, eu vou deixar ela se apresentar. Vai, sua linda, sua maravilhosa. Vai. Meu nome é Beatriz. Linda. Meu nome é Beatriz. Eu tenho aqui um perfil que é Portriz Repa. Eu sou professora de arte formada em artes visuais. Eu sou licenciada e eu tenho pós em História, Cultura e Museologia. Então, assim, eu manjo um pouco, vamos dizer assim, de análise de obra. Ela sabe o que ela tá fazendo. Bom, vamos lá, família. A gente selecionou aqui 4 artes famosíssimas para poder fazer esse teste, tá? Vamos lá. E a primeira de todas é essa aqui, Noite Estrelada, do Van Gogh. Essa aí, quem não conhece, né? Essa aí é manjada pra caramba, né? Pra vocês entenderem mais ou menos como vai ser a dinâmica aqui, eu vou ler a parte do ChatGPT e aí a Pitanga vai vir, vai fazer um comentário sobre a análise do ChatGPT e avaliar ela no final. Aí a gente escolheu as mais famosas de propósito, né? Lógico. Escolheu a Legião Urbana da Arte. A Legião Urbana da Arte, o Michael Jackson da arte. A doutora Deolane das artes. A Virgínia, entendeu? Deixa eu ler aqui o que o ChatGPT escreveu sobre A Noite Estrelada. A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh, de 1889, é uma das obras mais icônicas da história da arte e ofereceu uma análise rica em simbolismo, técnica e emoção. Aqui estão os principais pontos a destacar. Contexto histórico e emocional. A pintura foi criada enquanto Van Gogh estava internado no asilo de Saint-Rémy-de-Provence, não sei como se fala isso, tá bom? Refletindo sua luta contra problemas mentais. A obra é mais uma expressão de suas emoções do que uma reprodução fiel do céu noturno. Técnica e estilo. Van Gogh utiliza pinceladas espessas e curvilíneas, que dão uma sensação de movimento e vitalidade ao céu. A paleta de cores é dominada por tons de azul, amarelo e branco, que criam contraste e intensidade emocional. Ah, é o amarelo do Van Gogh, né? Quem nunca ouviu falar um negócio desse? Composição e elementos visuais. O céu. As estrelas e a lua são exageradamente brilhantes e possuem halos giratórios, sugerindo uma visão mística ou turbulenta. A vila. Abaixo do céu dinâmico, a vila é tranquila e serena, com casas simples e um senso de estabilidade. O cipreste. A árvore conecta a terra e o céu, simbolizando espiritualidade e transcendência. Simbolismo e interpretação. A interação entre o céu caótico e a vila tranquila pode refletir o contraste entre a turbulência interna de Van Gogh e o desejo de paz. Os elementos naturais, como o cipreste e as estrelas, sugerem um vínculo profundo com a natureza e o universo. E por último, o legado. A obra transcende seu tempo e continua a inspirar artistas e admiradores, sendo um símbolo do expressionismo e da busca por transmitir emoção através da arte. Essa pintura é mais do que uma representação visual, é uma janela para a alma de Van Gogh e o seu modo singular de ver o mundo. Agora vamos para os comentários da Pitanga. Que nota você dá para essa análise e o que você melhoraria nessa análise? Tá, então eu vou trazer agora o meu ponto, aonde que o ChatGPT devia melhorar, né? Se a gente pode dizer assim, onde ele devia ter explorado mais. Em contexto, era importante ele ter trazido o movimento artístico, porque ele nos guia a identificar o estilo da pintura. Se é assim pelo que acontecia no período e esse tipo de coisa. O estilo aqui em questão é o pós-impressionismo, com características do movimento artístico do expressionismo que estava por vir, porque o expressionismo só vem em 1905. A obra aqui não é uma interpretação daquilo que existe, como ocorria no impressionismo, que era uma impressão, mas sim uma pintura que se materializou através dos sentimentos, da expressão, e por isso características do movimento expressionismo. Em técnica e estilo, o ChatGPT fez bem falando da pincelada espessa e curvilínea, porque é uma característica mesmo do movimento do expressionismo. Em composição e simbolismo, faltou mencionar que a árvore cipreste representa o luto e o cemitério, o que faz total sentido se observarmos as cartas que Van Gogh mandava para o seu irmão Theo, onde ele fala que levamos a morte para alcançar uma estrela. Então faz total sentido a noite estrelada ter o cipreste.
Também era bom trazer que a aldeia é inventada, mas a igreja ela evoca a terra natal de Van Gogh porque ela realmente existe, ela fica localizada na Holanda, trabalhando ainda mais com o contraste entre caos e calma e delírio e realidade. Então eu achei bem ok essa análise. Tem algumas partes do legado que é meio tendenciosa, meio puxa-saquismo. E também na análise tem algumas coisas que podem induzir ao erro de você achar que a Noite Estrelada ela é realmente do expressionismo, mas a gente não pode afirmar isso com todas as letras, porque o expressionismo, assim como eu disse, ele vem um pouco depois, em 1905, na Alemanha. Então a minha nota é 7 de 10. Vamos para a próxima arte. Agora a gente vai falar do beijo do Klimt. Não o beijo do Klimt, é o beijo da pintura, o autor é o Klimt. Olha só, o ChatGPT disse: o beijo de Gustav Klimt é uma das obras mais emblemáticas do movimento Art Nouveau e um marco do período conhecido como a fase dourada do artista. Abaixo estão os principais pontos para uma análise breve. Contexto histórico e estilo. Criada durante a Era de Ouro de Klimt, a pintura reflete a influência de movimentos como o simbolismo e o modernismo, além de sua inspiração na arte bizantina, visível no uso de ouro e mosaicos. A obra foi produzida no auge da cultura vienense, durante o período de intensa inovação artística e cultural. Composição e técnica. Formas geométricas. A obra combina formas geométricas, retângulos no homem e círculos na mulher, simbolizando a complementariedade entre os gêneros. A paleta dourada. O uso extensivo do ouro cria uma sensação de opulência e intemporalidade, além de destacar a espiritualidade e transcendência do momento. Superfície plana e decorativa. A fusão entre os personagens e o fundo cria uma composição quase etérea, onde o casal parece flutuar. Elementos simbólicos. O beijo representa o amor universal, a conexão emocional e espiritual entre os amantes. O fundo florido pode simbolizar fertilidade, vida em um estado de plenitude. Os rostos, o semblante sereno da mulher contrasta com a intensidade do gesto masculino, reforçando o equilíbrio entre paixão e ternura. Interpretação. Universalidade do amor. A obra transcende o retrato de um casal específico, representando o amor como uma força maior. Dualidade. Há uma tensão entre a sensualidade e a espiritualidade, mostrando o amor como algo que conecta o físico e o transcendente. E o legado. O beijo é considerado um ícone da arte ocidental, capturando a essência do amor e da conexão humana de forma visualmente deslumbrante e universalmente reconhecível. A pintura é uma celebração do amor e da beleza, combinando técnica, simbolismo e estética de forma magistral. Comentários da Pitanga. Que nota você dá para essa análise e como você analisaria essa pintura? O meu veredito é, em formas, ele não diz por que as formas do homem são mais retas e da mulher mais curvilínea. É uma questão de racionalidade, de geometria. É ridículo, mas precisava ter. Então, mais reto pela questão geométrica e mais curva pela questão sentimental. Em Paleta Dourada, ele tinha que ter falado que eram folhas de ouro. Ele menciona muito sobre o ouro, mas em nenhum momento ele fala que era realmente feito com ouro, com folhas finas de ouro. Em universalidade não é bem isso, não. Aqui, apesar de demonstrar o afeto de muitos casais, é a união da carne que o Klimt quis trazer, mais especificamente entre ele e sua amante, a estilista Emily Flog. Ainda faltou o local onde foi feita a obra, o que enquadra ela no movimento artístico do Art Nouveau e ainda a obsessão do artista pelo escultor Rodin, e é por isso até que ele traz esse tema do beijo. Então a minha nota final é 6 de 10. Só queria te dar um beijo agora. Vamos para a próxima arte. Agora vai ser a vez dela, Mona Lisa. Olha só, o que o ChatGPT falou sobre a Mona Lisa. A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, é uma das obras mais famosas e estudadas da história da arte, destacando-se pelo seu mistério, inovação técnica e influência duradoura. Aqui estão os principais pontos de uma análise. 1. Contexto histórico. Criada durante o Renascimento italiano, a obra reflete os ideais humanistas da época, com foco na individualidade, equilíbrio e racionalidade. Leonardo estava interessado em capturar não apenas a aparência física, mas também a personalidade e a alma da modelo. Técnica e inovação.
Esfumato, é assim que fala, esfumato. O esfumato, Leonardo utilizou essa técnica para criar transições suaves entre luz e sombra, resultando em contornos delicados e um realismo impressionante. Perspectiva atmosférica. O fundo montanhoso apresenta um uso inovador de profundidade e perspectiva, reforçando a conexão entre a figura humana e a natureza. Detalhes anatômicos. A pintura demonstra a compreensão profunda de Leonardo sobre a anatomia, com proporções equilibradas e detalhes sutis. Agora, terceiro, composição e elementos visuais. O sorriso enigmático. Um dos aspectos mais icônicos da obra, o sorriso sutil de Mona Lisa é interpretado de maneiras variadas, desde serenidade até mistério. Os olhos. Seu olhar parece seguir o observador, criando uma conexão pessoal e intensa. A pose. A posição frontal, combinada com a postura relaxada, era inovadora para retratos da época, conferindo dinamismo à imagem. Simbolismo e interpretação. Humanismo. A pintura celebra o valor e a complexidade do ser humano, tanto na técnica quanto na expressão. Natureza e humanidade. O pano de fundo natural e os traços suaves da figura destacam a harmonia entre o homem e o mundo. Mistério. O sorriso, a identidade incerta da modelo e as intenções de Leonardo permanecem enigmas que enriquecem a obra. E por último, legado. Mona Lisa é um símbolo universal de arte e cultura, representando o ápice da maestria renascentista. Sua fama transcende o mundo da arte, sendo um ícone global de beleza, mistério e inovação. A Mona Lisa é uma obra-prima que combina técnica revolucionária, emoção humana e profundidade filosófica, permanecendo atemporal e fascinante. Comentários da Pitanga. Gente, meu veredito agora da análise do ChatGPT. No contexto, faltou ele trazer sobre o humanismo e antropocentrismo. Antropocentrismo, homem no centro, humanismo, valorização da natureza e do homem. Foram duas correntes que guiaram o Renascimento. Sem ela, a gente ainda teria o gótico, ainda teria o teocentrismo na arte. Outra, ele não falou no começo, em um contexto, que acredita-se que a Mona Lisa seja, na verdade, Lisa Gerardini, esposa de um comerciante chamado Francesco del Giocondo. E o que faz total sentido, porque em italiano a Mona Lisa é conhecida como La Gioconda, mas em inglês é comumente chamada de Mona Lisa. O ChatGPT vai falar disso entre parênteses e lá pro final ele não comenta isso em contexto, o que eu acho que foi um erro. Outra coisa que ele deveria ter trazido em contexto, ou mesmo no final em legado, é do roubo da Mona Lisa, que foi isso que fez com que essa obra ficasse tão famosa. Esse roubo aconteceu no Museu do Louvre em 1911 e muitas pessoas foram culpadas, inclusive o pintor Picasso. O roubo gerou tanta repercussão e os pedidos do museu também, que a obra e os apelos mundiais feitos pelo museu que popularizaram a pintura. Eu gostei que o ChatGPT trouxe a questão da perspectiva atmosférica, que não era algo comum na época para ser usado, foi uma inovação mesmo. E na parte que fala tanto sobre o sorriso enigmático, era interessante o chat ter colocado que esse sorriso ele foi inventado porque os modelos vivos tinham que ficar horas e horas e horas posando. Então você acha mesmo que vai ficar horas alguém assim, ó? Não, né? Esse sorriso ele foi inventado pelo Da Vinci. Também faltou os pequenos simbolismos que existem na obra, nos olhos, a gente tem uma numeração, entre outras várias questões. Então, essa análise ela é um pouco melhor que a geral, mas ela ainda é bem superficial, então eu dou um 5 de 10. Detonou o chat GPT agora. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos para a mais polêmica de todas elas. Vênus De Botticelli. Isso aí. Olha só, o que o ChatGPT falou sobre a Vênus de Botticelli. Contexto e encomenda. A encomenda dos Médici, a obra foi criada por Sandro Botticelli entre 1484 e 1486 para a família Médici, os poderosos patronos das artes em Florença. Esse contexto de mecenato reflete a busca por promover as ideias do Renascimento, como o retorno à antiguidade clássica e o interesse por mitologia e filosofia. Composição e técnica. Composição simétrica e centralizada. A deusa Vênus é o ponto focal, posicionada no centro da pintura, flutuando sobre uma concha gigante que simboliza seu nascimento do mar. O espaço ao redor é organizado de maneira harmoniosa, com figuras como o Zéfiro, o vento, e uma das horas, divindade das estações, ajudando a criar um fluxo suave e balanceado na obra. Técnica e cores.
Usando têmpera sobre tela, Botticelli aplica cores suaves e luminosas, como uma paleta dominada por tons de azul, dourado e pêssego, conferindo uma atmosfera serena e etérea. As linhas finas e delicadas também são características do estilo de Botticelli, transmitindo leveza e fluidez às figuras. Simbolismo e interpretação. Vênus como símbolo da beleza idealizada, a figura de Vênus nua representa a beleza divina e transcendente, afastando-se da figura sexualizada e associando a terra para simbolizar um ideal de pureza e harmonia universal. O mar e o nascimento. O mar é o local mitológico da origem de Vênus, simbolizando o caos primordial, de onde a beleza surge como uma força ordenadora. A concha é associada à fertilidade e ao renascimento. Zéfiro e a hora. O vento que sobra Vênus para a terra e a figura feminina, que cobre a deusa com flores, representam a renovação da primavera e o poder do amor e da beleza como forças transformadoras na natureza. Relação com o neoplatonismo. A obra reflete a filosofia neoplatônica, que vê a beleza física como um reflexo da beleza espiritual. A representação de Vênus não é apenas mitológica, mas uma alegoria da perfeição e da busca pela harmonia idealizada no mundo espiritual. Agora, por último, legado e relevância. Em resumo, a pintura é uma obra de grande sofisticação, técnica e simbólica, representando a união da beleza idealizada com a filosofia do Renascimento e a busca por harmonia entre o corpo, a natureza e o divino. O Nascimento de Vênus é uma das obras mais conhecidas e admiradas do Renascimento, sendo um exemplo claro do retorno às influências clássicas e da fusão da arte com filosofia e simbologia. Sua beleza serena e o equilíbrio entre o natural e o espiritual continuam a inspirar gerações até hoje. Agora, comentários da Pitanga. Que nota você dá e como você analisaria essa pintura? Então, essa foi uma das melhores análises até agora das obras que eu já vi, mas ainda tem algumas coisas que eu melhoraria. Por exemplo, em Contexto e Encomenda, o chat menciona o retorno à antiguidade e valorização da filosofia, mas ainda ele não fala sobre as correntes do antropocentrismo, homem no centro, e o humanismo, valorização do homem e natureza, o que é muito importante, porque o Renascimento ele só consegue ter toda essa estética, todo esse pensamento e avanço por conta dessas duas correntes. Em simbolismo, eu gostei que o chat trouxe sobre a concha, que é algo muito falado, mas ainda assim importante, porque a concha ela representa a fertilidade e a sexualidade feminina. Então a deusa Vênus da fertilidade teria que ter um símbolo assim na sua obra. Mas eu senti falta ali na parte do posicionamento corporal central, também falando do corpo como algo mais escultórico, que lembra uma escultura. Eu senti falta dele falar sobre o semblante, do sorrisinho dela, porque esse sorrisinho, ele era inspirado na Virgem Maria. Ele tinha essas influências e não falou disso em nenhum momento. Também senti falta dele falar da proporção anatômica, porque existe uma manipulação no corpo da Vênus para atender os ideais de beleza da época e também se enquadrar na proporção áurea, que era muito utilizado para fazer obras e construções com perfeição. Como eu disse, essa foi a melhor análise dele, então eu dou um 8,5 de 10. Bom, é isso, família. Espero que tenham gostado do vídeo, aprendido alguma coisa ou pelo menos ter se divertido no processo. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like para fortalecer. Manda para aquele parceiro ou parceira que precisa saber como o ChatGPT julga e analisa as obras. E também aprender um pouco mais para analisar, né, e julgar as obras de uma maneira de verdade, né? Tipo, gente como a gente, tá ligado? Você quer falar alguma coisa, amor? Se você quer saber mais sobre arte e cultura, me siga no Instagram, eu também falo um pouco sobre moda. Fique por dentro que toda vez que eu tô fazendo alguma pós, algum curso novo, que eu sou a doida dos cursos, eu coloco lá no Instagram também. Então vocês têm a informação de outras pessoas que também são formadas nessa área. E fique por dentro aqui também do perfil do Arte Moraes, porque ele traz muita coisa boa, traz história da arte, traz a parte prática, traz tudo. Entretenimento. Entretenimento. O link pro Instagram dela vai estar na descrição, tá bom, família? Não esquece de seguir nós no Instagram, tanto eu quanto ela, os dois Instagrams vão estar na descrição do vídeo. Me seguir aqui no YouTube também. Enfim, mano, dá seus pulos aí. É isso, valeu e até a próxima.